Muito bem, graças a Deus, estamos de volta para mais um estudo bíblico aqui da Arca. Nós estamos numa série de estudos falando sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Nós já começamos, fizemos uma introdução e agora a gente está falando da igreja de Éfeso. Então, no estudo anterior, a gente comentou um pouquinho a respeito daquilo que a gente tem nas Escrituras a respeito de Éfeso, mas agora nós vamos falar um pouco mais a respeito da cidade de Éfeso, né? Éfeso ficava localizada numa região chamada Ásia Menor, e se a gente comparar essa região com a nossa atualidade, é exatamente onde fica a Turquia. Então, Éfeso seria uma das cidades pertencentes a este país, pertencentes à Turquia. Era uma cidade muito grande, né? Uma cidade muito grande, e mais do que uma cidade grande, uma das características que a gente vê é que era uma cidade que tinha muito interesse pela superstição, também pela magia. Tanto é que quando a gente viu, né, no episódio anterior, que quando o evangelho começou a crescer dentro da cidade, as pessoas levaram os seus livros de magia para que fossem queimados, né, a céu aberto, porque estavam se desfazendo dessas práticas mais supersticiosas, o envolvimento com, né, todo e qualquer tipo de magia, para abraçar definitivamente o evangelho. Na cidade de Éfeso, tinha o templo de Diana, a gente vai falar um pouquinho mais a respeito disso, mas também tinham outros 2 templos, né, ou em algumas literaturas isso é chamado de templo duplo, que era destinado à adoração dos imperadores romanos. Então, os imperadores romanos, eles tinham, né, uma prática de exigir que os seus súditos adorassem os imperadores como se fossem divinos, seres divinos, e em algumas cidades tinham até o hábito de levantar um templo dedicado ao imperador, né, para que ali fosse um centro de adoração à figura do imperador. Falando um pouquinho mais da cidade, você vê aí nessa foto, eu tirei essa imagem do Manual Bíblico da Sociedade Bíblica do Brasil. Eu tenho esse manual aqui, super recomendo. Lá você vai ter exatamente quem que é a fonte dessa imagem, né? Que eu deixei apenas a página da onde eu tirei a imagem. E você vê, né, são ruínas do caminho arcadiano, que saía do porto, né, que tinha na cidade, até o teatro. A gente vai ver uma foto a respeito disso um pouquinho mais na frente, mas são ruínas só para dar um pouco da ideia de como era o lugar, o tipo de arquitetura que estava presente ali, né? Éfeso era uma cidade muito antiga naquela região, ali na Ásia Menor. Era um centro político, religioso, comercial, extremamente importante para a região, né? Os primeiros habitantes que viveram aí na cidade de Éfeso, eles datam de mais ou menos 1000 anos antes de Cristo. Então, você imagina que era uma cidade milenar, né? Já na época de Cristo, né? E também na época dos apóstolos, né? Só que o que acontece? Quando os romanos tomaram a cidade, eles fizeram de Éfeso uma das suas capitais, mais especificamente a capital ali na Ásia Menor, porque viram que a cidade tinha uma importância muito grande, não apenas do ponto de vista político, mas também do ponto de vista comercial, porque permitia que os súditos transitassem entre o Ocidente e o Oriente, passando inclusive por ali, seja pelo caminho ou, né, pelo mar, pela forma que for. Éfeso se tornava uma passagem muito importante para a cidade. Nessa outra imagem, também do Manual Bíblico, a gente vê o caminho de Coretes,
é a foto da esquerda. Na parte de cima você vê o Ágora do Estado. O Ágora é um local onde as pessoas se reuniam para fazer assembleias, discutir assuntos políticos, assuntos de Estado. E nessa parte superior da imagem da esquerda, parece meio como se fosse uma arquibancada, alguma coisa assim nesse sentido, era o que tinha lá na cidade. Do lado direito você vê o teatro. Lembra que tinha, né, a gente viu na imagem anterior, um caminho que vinha do porto até o estádio, aliás, até o teatro, perdão, até o teatro. Então, esse é o teatro, era um teatro enorme, tinha uma capacidade para ocupar, né, 24 mil pessoas ocupando, né, um lugar aí nesse teatro. E quando a gente vê o tumulto que o Demétrios causou por conta do problema do evangelho estar crescendo e as pessoas não se interessando mais com a compra de objetos religiosos de Diana, teve toda essa confusão e as pessoas levaram os cristãos para discutir isso neste teatro que você está vendo aí à direita. Então, lá no no livro de Atos, quando a gente vê esse tumulto acontecendo, a população de Éfeso, boa parte dela, foi parar nesse teatro, né, para discutir o que fazer daquilo tudo. E a gente viu na semana passada que, né, o escrivão da cidade falou: porque isso aqui vai gerar mais confusão do que ajudar a gente, e aí tem outros meios para resolver esse problema. Nessa outra imagem você vê a praça principal de Éfeso. É curioso porque, né, a cidade ela era construída de uma forma onde os principais acessos eles super destacavam o que a cidade tinha, né? Então, nessa imagem que a gente vê também do manual bíblico, você vê como que era a praça da cidade. São apenas ruínas, não dá para ter muita ideia de como era essa praça, mas era a praça principal, onde todo mundo que chegava da cidade podia se concentrar ali. Os caminhos acabavam, né, normalmente levando para este lugar, né, filósofos se reuniam. Com certeza o apóstolo Paulo também visitou esse lugar quando ele foi pregar o evangelho em Éfeso. Então está aí uma imagem das ruínas da cidade. Interessante que em Éfeso, né, foi construído um muro, né? Por quê? Porque como a entrada da cidade fazia frente para o porto, se tivesse qualquer tipo de ataque contra Éfeso, era importante que a cidade tivesse alguma defesa para não permitir que inimigos facilmente entrassem na cidade e dominassem todo lugar, né? Os romanos, quando eles tomaram a cidade de Éfeso, eles contribuíram bastante para a prosperidade da cidade, né? Tanto é que Éfeso, a cidade atingiu, né, o ápice da grandeza nos 2 primeiros séculos da era cristã. Então, Éfeso se tornou uma potência em termos de cidade, até mais ou menos o ano 200 depois de Cristo, quando a cidade era realmente reconhecida como uma capital importantíssima para o Império Romano. Na época de Paulo, ela era a 4ª maior cidade do mundo. Olha só que coisa, né? E estimativas dizem que havia em Éfeso cerca de 200 mil habitantes. Então dá para ver que era uma cidade enorme, né, populosa, né? Roma teve um imperador chamado Adriano, e foi esse Adriano que fez com que Éfeso se tornasse uma capital da província romana da Ásia. Então Adriano elevou o status da cidade para a capital romana na Ásia, e é claro que quanto mais as pessoas
escavam, né, os arqueólogos escavam a cidade, muito mais informações e riqueza de detalhes eles acabam obtendo dessa cidade tão importante para o Império Romano. Falando um pouquinho mais da questão religiosa, né, a gente viu, principalmente lá em Atos, toda a confusão que se tornou a questão do crescimento do Evangelho e o declínio da adoração de Diana. Então, Diana era conhecida, né, como uma entidade adorada ali em Éfeso. Esse nome era o nome que os romanos davam para essa entidade, mas ela era a mesma que para os gregos era reconhecida como Ártemis, e era uma entidade responsável pela lua. Então, na crença religiosa daquele povo, Diana ou Ártemis, como os gregos a reconheciam, era responsável pela lua. Só que, além disso, acreditava-se que Diana cuidava de tudo aquilo que estava relacionado com a natureza. Tanto é que ela era considerada padroeira dos animais selvagens. E por ser a padroeira dos animais selvagens, ela agia como protetora desses animais, e ao mesmo tempo os seres humanos viam em Ártemis ou em Diana como aquela que regulamentava ou controlava as atividades de caça, para que os homens não abusassem de caçar os animais, eles entrassem em extinção e aí levantar a ira de Diana contra eles, né? Então, só que os gregos, eles olhavam, né, Ártemis como uma mulher jovem que usava uma túnica curta, prendia seus cabelos atrás da cabeça. Só que para os efésios, Diana era uma mulher mais madura, uma mulher já adulta, trajava um manto de uma forma que o seu peito ficava exposto, e a forma que os efésios retratavam Diana era como uma mulher que tinha muitos seios, mas tem alguns especialistas que dizem que não eram seios, eram ovos que estavam ali presentes no corpo dela. A ideia dos ovos ou dos seios era para mostrar que Diana era responsável por todo tipo de fertilidade. Então, se havia fertilidade, é porque Diana estava viva e atuando ali no meio da cidade, promovendo essa fertilidade, promovendo que os animais dessem seus filhotes, os seres humanos tivessem seus filhos, as plantas dando seus frutos. Então, tudo isso era atribuído a Diana. Falando do templo, o templo de Diana era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Só que tinha uma coisa muito curiosa, porque era considerado um lugar de refúgio. Então, qualquer pessoa que estivesse fugindo de algo ou de alguém, encontrava abrigo no templo de Diana. Podia ir para lá, que lá ele estava seguro. Só que o que acontece? Essa situação de você fugir para o templo e ter abrigo, ter um lugar seguro onde ninguém poderia te prender, fez com que os criminosos que cometiam os seus crimes acabavam fugindo para o templo, e lá o templo se tornou um lugar fora do alcance da lei. Então, os criminosos podiam continuar sua vida de crime, controlando, né, o crime, a prostituição, qualquer outra forma de violência que pudesse existir naquela época, protegidos ali pelo santuário. Então, de verdade, os habitantes, né, as pessoas que ficavam ali na região do templo, além dos adoradores de Diana, dos sacerdotes, das sacerdotisas, tinha também esse tipo de pessoa que se aproveitava dessa aura de refúgio que o templo dava para continuar fora do alcance da lei. No templo eram celebradas cerimônias, então todos os dias tinha uma cerimônia, normalmente realizada por um sacerdote,
também eunuco, ou uma sacerdotisa virgem. Então essas cerimônias eram celebradas diariamente, só que anualmente havia um tipo de procissão onde as pessoas pegavam estátuas da Diana e caminhavam pela cidade até chegar lá no anfiteatro, aquele que a gente viu na imagem anterior, e lá tinha uma série de atividades que envolviam música, dança, apresentações teatrais, dedicadas a Diana, dedicada a essa entidade responsável na cabeça dos efésios pela fertilidade daquele lugar. Na foto seguinte, você vê do lado direito uma imagem de uma sacerdotisa de Diana. Então dá para ter uma ideia, né, da forma que eles se vestiam, do tipo de ornamento que usavam. Só que do lado esquerdo você vê as ruínas da biblioteca de Celso. Então tinha também uma biblioteca na cidade de Éfeso, que é essa que a gente vê aqui na imagem do lado esquerdo, somente as ruínas, aonde as pessoas podiam lá se reunir para buscar mais informação, cultura, livros que estivessem disponíveis na época. Encontrava-se aí nesta biblioteca. Na imagem seguinte, você vê ali, a primeira imagem, o templo de Diana. Então dá para ter uma ideia um pouco de como ele era composto, né? Então tinha uma forma retangular, tinha muita madeira. Então a madeira era um dos elementos usados na construção desse templo. Tinha uma coluna na frente que representava a própria Diana. A gente viu na semana anterior, né, que um fragmento de um meteoro caiu ali na região e eles atribuíam que aquilo era a própria Diana que veio nessa forma de pedra, né, nessa forma de mineral aí, para a cidade deles. Mas dá para ter uma ideia de como que era essa arquitetura que envolvia o templo. Na segunda imagem, que eu tirei lá do dicionário bíblico, você vê uma imagem de Diana. Então dá para ter ideia ali na região do peito, né, isso que representam. Alguns acham que são ovos, outros acham que são seios, mas essa imagem seria uma representação da Diana encontrada aí nas escavações. Essa estátua representava então essa entidade. Tinha isso no templo, vendiam-se miniaturas dessa imagem para que as pessoas tivessem nas suas casas, levarem durante as festas. Então está aí uma representação de como Diana era vista, né, pelos efésios. A terceira imagem é o templo de Adriano. Lembra que os imperadores eles eram adorados como Deus, e como Adriano tinha levado o status da cidade para um outro patamar, ele tinha um templo dedicado a ele. Aí você vê as ruínas desse templo na terceira imagem. Não tinha só esse templo, tinha um templo para outro imperador também, mas só para a gente ter uma ideia de como que os efésios tratavam essa questão religiosa de adorar Diana, mas também não adoravam apenas ela, tinha também toda uma reverência e toda uma veneração para o imperador da vez, mas também no caso aqui de Adriano. E a quarta imagem, você vê as ruínas do templo de Diana com uma coluna que ainda está de pé, dedicada a Diana, dedicada a Ártemis. Então aqui são somente ruínas, não dá para ter muita ideia do que era, mas se você olhar a imagem à esquerda, a primeira imagem, essa seria uma representação deste templo, do lugar onde Diana era adorada. Amém? Então, a nossa aula de hoje focou em mostrar um pouquinho dos aspectos da cidade de Éfeso. Na próxima semana, na próxima aula, a gente vai falar então da carta de Apocalipse. E aí a gente vai, versículo a versículo, entender exatamente o que o Senhor trouxe de mensagem para aquela igreja
e como que essa mensagem de alguma forma também impacta a nossa vida hoje. Então que Deus te abençoe, né? Espero que assim como eu, você esteja aprendendo bastante, né? Coisas para enriquecer o nosso entendimento, a nossa compreensão a respeito das Escrituras, das coisas que aconteceram na época em que os escritos, né, os livros foram redigidos. Então tem sido uma oportunidade muito boa para a gente aprender essas coisas. Então que Deus te abençoe e espero você então na próxima aula em nome de Jesus. Tchau, tchau.